Foram mais de 25 anos de negociações para que a gente chegasse a um entendimento. Eu estou falando do Tratado de Livre Comércio entre União Europeia e Mercosul, que pode se tornar, inclusive, o maior do mundo, né? É um acordo que teve discussões marcadas por protestos, mudanças de texto e agora os blocos econômicos que somam mais de 700 milhões de pessoas, um PIB de 23 trilhões de dólares, devem abrir caminhos comerciais. A assinatura deve acontecer no próximo sábado, no Paraguai. E mesmo com a aprovação da maioria dos países da Europa, ainda restam muitas dúvidas. Então vamos respondê-las? O JR 15 Minutos recebe Denilde Roshacker, professora de Relações Internacionais da ESPN. Bem-vinda, professora. Olá, o prazer é meu estar aqui com vocês. Que legal. Olha, bom, o que significa, para começar, né, um acordo desse tamanho entre União Europeia e Mercosul? O tratado pode mesmo criar a maior área de livre comércio do planeta? Pode sim, tem, aí capacidade de expansão de comércio, tá, são 2 blocos que já têm comércio bastante ativo, né, até a União Europeia perdeu espaço para a China nos últimos anos no mercado do Mercosul, mas ainda assim é um bloco que tem muito peso. E o Mercosul também tem aí um histórico comercial com os países europeus, bastante intenso, em produtos que são importantes da pauta de exportação dos países do Mercosul, especialmente do Brasil, na questão, agrícola principalmente, mas também em outros, setores, né. Então esse acordo vai facilitar, ele é um acordo que tem fases, não é rápido esse processo, não foi rápida a negociação e não será rápida também todo o processo até chegar a tarifas, mais baixas e chegar à tarifa zero, tá. Então tem um período longo de processo de adaptação, né, em torno de 15 anos para a gente ter, de fato, uma área de livre comércio sem barreiras tarifárias. Bom, eu penso que quando a gente fala sobre esse acordo, esse tratado, todo mundo sabe que ele demorou muito tempo, houve muita resistência, ainda há. A União Europeia fez uma aprovação, uma primeira aprovação no parlamento. Agora, cada congresso de cada país da América Latina precisa fazer essa ratificação também. E aí eu lhe pergunto se mora algum perigo, se dentro da nossa área, né, do nosso território da América Latina, do Mercosul, melhor dizendo, se há chance de algum revés. E aproveito para lhe pedir que descomplique para a gente quais são os entraves dentro da agricultura, sobretudo dos agricultores europeus. Por que eles reclamaram tanto e por que, se dependesse deles, o tratado não teria saído? Sempre tem chance de algum parlamento, né, tanto dos países do Mercosul quanto dos países europeus, terem questionamentos sobre a base do acordo. Acho pouco provável do âmbito do Mercosul, porque os países, têm interesse, mesmo as divergências entre Brasil e Argentina, no que se refere a livre comércio, há um forte entendimento de que é preciso avançar em acordos comerciais, então é difícil que os parlamentos desses países criem alguma objeção, tá? Apesar de ter grupos internos, sabe, especialmente no caso do Brasil, setores que podem ser afetados negativamente, que poderiam fazer algum tipo de ação, mas é pelo longo período de negociação, pela a grande discussão que teve e também todo o processo que foi construído, de consenso frente a esse acordo, acho que no caso dos países do Mercosul, pouco provável que a gente tenha uma posição, contrária dentro do parlamento. Além disso, os parlamentos no Mercosul, Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, eles tendem a ser, menos ativos em questionar acordos comerciais. Então, dificilmente também fariam isso num acordo que pode ter efeitos positivos maiores do que efeitos negativos para os países. Agora, o caso europeu não, sempre tem uma dúvida. Como teve, alguns países já se posicionaram contrários dentro da União Europeia, há uma pressão doméstica muito grande
sempre pode ter questionamentos e posicionamentos, contrários, mas dificilmente vai reverter o processo e a assinatura do acordo. Pode tornar ainda mais lento esse processo, porque aí vai voltar Entendo. a renegociar, discutir, mas dificilmente a gente tem um retrocesso no sentido voltar para a estaca zero. Quanto à sua pergunta sobre os europeus, olha, existem 2 questões para os europeus. Eles entendem que os países do Mercosul, têm um comércio desleal, porque, são, produtos que chegam mais baratos, e isso afeta o preço e a competitividade dos produtos, europeus. E de outro lado, eles questionam as práticas, especialmente de uso de agrotóxicos e também do uso do manejo ambiental, em áreas de produção, agrícola que seriam de, manejo ambiental. E aí, como a União Europeia tem, leis muito rígidas, tanto da questão ambiental quanto também de uso agrotóxico, defensivo agrícola, eles entendem que o Mercosul é muito mais aberto, e isso faz com que se tenha uma produção maior no âmbito do Mercosul e mais competitiva em termos de preço. E o outro fator que acho que é importante para a gente entender, há uma questão importante na Europa que os produtores agrícolas, eles recebem um volume de subsídios muito alto, e eles têm uma questão cultural também, né, o modo de vida, rural da Europa mantido. Então tem toda uma lógica também de que se esses, produtores não tiverem competitividade, isso vai atingir um modelo de sociedade europeia. Então também por isso que tem muita força, essa discussão dentro dos países, e aí tem países mais, ativos nessa discussão, como a França, e países que a questão econômica e o peso industrial é maior, como no caso da Alemanha, e aí as questões agrícolas ficam com menor peso. Mas a gente tem tanto questões sobre a competitividade dos produtos, do Mercosul, mas também existe a questão cultural e a história e o papel da agricultura e do mundo, rural dentro dos países europeus. Muito clara e didática a sua explicação. E a senhora acredita que, apesar dessa barreira, a gente vai conseguir fazer um acordo que dê certo também para eles? Então vamos lembrar aqui, ó, na França, na Bélgica, na Irlanda, tivemos protestos. Ainda assim, o acordo foi inicialmente aprovado. Também tem um pouco a ver, daqui a pouco a professora nos explica, com a posição dos Estados Unidos nesse momento, da maneira como Donald Trump tem agido no governo. E já entendemos que, mesmo depois da assinatura, os países do bloco europeu e os países do bloco do Mercosul podem propor alterações. Aqui, mais raras as chances, como explicou a professora, mas Argentina, Paraguai e Uruguai ainda poderão debater. Esse é um acordo que prevê eliminar as tarifas de importação de 77%, né, dos produtos agrícolas que os europeus compram do Mercosul. A minha pergunta é: Estados Unidos e China, que são um dos maiores exportadores de produtos agrícolas do mundo, qual é o reflexo do nosso acordo para essas duas potências? A gente deve esperar reações? Não sei se vai ter reações diretas e rápidas, né, porque como era um acordo que já estava sendo negociado há tanto tempo, os governos já haviam, buscado ações de proteção e de atuação, até para não perderem competitividade nas suas regiões. Mas existe sim uma competitividade maior para os países. Acho que aqui a gente tem que separar China e Estados Unidos. Estados Unidos, os europeus já estavam procurando alternativas de comércio em função das ações do próprio Trump, né, então o aumento das tarifas, há mais, atritos na relação entre os países europeus com os Estados Unidos. Então para os países europeus, e principalmente países como, Alemanha, a Itália, a Espanha, que, sentiram
o impacto negativo das medidas do Trump, a busca de novos parceiros passou a ser algo importante e quase essencial. Então essa postura é um pouco para substituir, os efeitos negativos ou buscar ter alternativas aos efeitos negativos das ações do próprio Trump e diminuir dependência do mercado americano. No caso chinês, aí sim há uma competição grande dos europeus no que se refere ao mercado do Brasil, né? E aí são alguns produtos, importação de automóveis, da área de manufaturados e equipamentos que tem uma presença chinesa crescente no Brasil e que passa a ser aumentar a competição com os produtos europeus. Então, eles ganham acesso ao mercado brasileiro, pode ser que diminua consideravelmente o preço para o consumidor final. Então, o que já estava se vendo uma preponderância dos produtos chineses possa agora ter uma competitividade com produtos europeus. E também os europeus estavam cada vez mais preocupados com a dependência que eles passaram a ter do mercado chinês. Então, também buscar alternativas para que tenha outros produtores que possam se substituir as exportações chinesas para a Europa também é um ponto estratégico importante. E aqui eu acho que entra para o nosso ouvinte entender é que a gente tem uma nova reconfiguração do cenário internacional e principalmente as questões de comércio passaram a ter novas estratégias. Então, se de um lado tem países mais protecionistas como Estados Unidos, do outro lado os países que não querem depender dos Estados Unidos começam a buscar alternativas. O Brasil fez isso, mas todo o resto do mundo também está fazendo. E os europeus, nesse sentido, esse acordo Mercosul-União Europeia pode ser uma estratégia importante para diversificar as suas dependências, como a gente costuma utilizar aí o termo em relações internacionais. Então, você tem uma lógica que a gente precisa considerar, que é geopolítica, para além das posições de ganhos de comércio e de aumento das exportações e de investimentos. E eu acho que um outro elemento que eu gostaria de chamar a atenção é a questão do multilateralismo. A gente viu nas últimas semanas o quanto a ação americana ela vem criando aí situações de enfraquecimento de acordos e de estratégias multilaterais. Esse acordo vai na contramão, né? Ele fortalece instituições de comércio multilaterais. Então, também é uma estratégia geopolítica que envolve os europeus, mas envolve também o Mercosul, de ainda manter como estratégia de relações externas as estratégias via multilateralismo. Então, também é uma outra perspectiva que se dá aí a esse acordo e que está dentro desse jogo, desse novo contexto e desse novo jogo geopolítico. Professora Denilde Roshacker, quero agradecer demais as suas explicações e, como a senhora já nos disse, temos aí chão pela frente, 10, 15 anos talvez, até a gente poder olhar para trás e falar sim, o acordo deu certo ou ele deu certo em termos. Obrigado, a gente volta a conversar, viu? Eu que agradeço, obrigada. Professora Denilde Roshacker é professora de Relações Internacionais da ESPN. E assim está terminando o nosso JR 15 Minutos, edição 1333. Você pode acompanhar essa ou outras edições diretamente na sua plataforma de streaming ou no portal r7.com. Esse episódio teve produção de David Bezerra, estagiárias Agatha Tavares, Bárbara Maiato, Mariana Picciarelli, sonoplastia de Bruna Franco, coordenação de conteúdo Deni Almeida, direção editorial Tiago Contreira, a vice-presidência de jornalismo é de Antônio Guerreiro. Eu sou Edu Ribeiro. Bora para a próxima?